Olá, boa tarde. Eu sou a Maria Castro e estou novamente aqui para falar com vocês. Eu já tenho um canal no YouTube e já tem algumas informações lá ao meu respeito. Eu queria narrar neste momento a história da minha conversão. Como foi que eu tive um encontro com Jesus Cristo? Tudo aconteceu no ano de 1981. Eu era bem jovem e eu estava passando por um momento assim de bastante mudança na minha vida. Eu até então trabalhava fora, morava com minha mãe, meus irmãos, e agora eu já tinha 2 filhos, estava sozinha e estava me sentindo extremamente insegura diante de toda aquela situação. De uma formação religiosa, nasci no interior do Ceará, na Praça da Matriz. Então, eu já fui feita disso, de comunhão, de adoração. Neste dia, minha mãe vendo toda esta minha aflição, ela recorreu, à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e os missionários da igreja se interessaram pela história, da filha que estava ali, passando por essa luta, e minha mãe pediu oração. E eles levaram isso muito a sério, e fizeram um dia de oração e jejum. Enquanto eles estavam lá orando e jejuando em favor da minha vida, eu não estava sabendo de nada que estava acontecendo. E aí eu estava na minha casa com os meus 2 filhos, eu tinha nessa época 2, o Fábio e o Flávio. Eles eram pequenos, estava na sala assistindo televisão e de repente tudo escureceu. Quando aquilo escureceu, eu meio que levei um susto e fixei o olhar numa luz que estava no canto da parede, Quando eu olhei para aquela luz, eu vi que algo diferente estava acontecendo ali. Então a luz, ela cresceu, e eu vi um filme ali na minha frente, Eu vi um filme acontecendo ali, Eu vi um horto, um jardim e uma figura de branco que chegava e se prostrava ali. A emoção foi tão forte, que naquele momento, espontaneamente, brotou um hino no meu coração. Eu tenho esse hino gravado, já está no YouTube, ele chama Glória Maria Castro. Isso foi naquele dia, No dia seguinte, que eu acordei, é engraçado, mas é verdade, é o que aconteceu de fato. Eu estava me sentindo como se eu tivesse, descido de uma nave espacial, porque tudo que eu olhava era novo. Eu me sentia uma pessoa tão tranquila, serena, Eu me sentia de fato assim, rejuvenescida, Eu estava me sentindo diferente. Era como se eu tivesse nascido de novo. E eu fiquei muito feliz, porque era uma paz que eu estava sentindo tão grande dentro do meu coração, e eu sabia que de fato tinha acontecido algo sobrenatural, só que até então eu não sabia lidar ainda com aquela situação. E eu tinha a Bíblia em casa, que eu alguns anos atrás havia recebido um estudo bíblico, quando os missionários foram embora, eles deixaram uma Bíblia em casa. E eu senti um desejo enorme de ler a Bíblia. Só que até então, eu li a Bíblia, mas eu não compreendia muito o que ali estava escrito. Mas neste dia, que eu vi que algo diferente estava acontecendo, eu sabia fazer a oração do Pai Nosso. E eu fiz a oração do Pai Nosso e pedi para que Jesus me falasse comigo, dentro da palavra de Deus, que é a minha fé, que eu creio, que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí eu abri a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 6. E eu li exatamente o que eu vou ler agora para vocês. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso foi muito forte para mim. Mas quais eram as palavras que ele estava me ordenando e que estariam no meu coração? E aí continua dizendo assim: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. E eu estava assim curiosa
e muito apreensiva, né, de como que seria dali para frente o meu relacionamento com com toda essa novidade que se apresentava ali para mim. E aí continua dizendo aqui: também as atarás como sinal na tua mão e te serão frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E isso me deixou assim, com uma curiosidade. Despertou em mim essa curiosidade, né? Foi uma senha que abriu a minha mente para compreender a Bíblia. E eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz. E aí eu comecei a sentir repulsa pelo cigarro. Nessa época eu fumava. E aí veio a vontade de fumar, eu me controlei, não é? Porque o meu coração estava elevado a Deus. E eu fiz uma oração: Senhor, fala comigo, não é? Fala comigo, porque eu estou sentindo um chamado muito forte na minha vida. E aí o Senhor me levou para Isaías, no capítulo 61, verso 1 a 2. E o que está escrito lá na palavra de Deus? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando eu li essa mensagem de Isaías, eu fiquei mais feliz ainda, porque eu vi aqui, não é, que o Senhor tinha ordenado, não é, as palavras que ele tinha ordenado no meu coração eram palavras de amor, de consolo, não é? Para mim mesmo, na minha experiência daquele momento. E aí eu seria, não é, uma multiplicadora desse encontro maravilhoso que eu tive com Jesus. E aí eu continuei, não é? Continuei ali naquele diálogo com Deus. Quando o Senhor falou assim para mim, no meu coração, não é? Eu senti no meu coração, não é, aquela necessidade de continuar fazendo a investigação bíblica. E aí eu fui conduzida lá para Filipenses capítulo 3, versos 7 a 21. Eu vou achar aqui agora na Bíblia. No livro de Filipenses, no capítulo 7, aliás, no capítulo 3, está até marcadinho aqui na minha Bíblia, né? E aqui o apóstolo Paulo escreveu: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E ali eu senti um senso de compromisso, não é? Porque, como eu falei no início, parecia que eu tinha descido de uma nave espacial e tudo para mim era novo, não é? Eu não estava mais gostando daquela rotina que eu tinha antes, não é? Que era uma rotina de levantar, sair correndo, fazer as coisas, não é? Agora existia dentro de mim um desejo muito grande de ter momentos de meditação, momentos de buscar a Deus, não é? Com mais veemência, com mais força, e até porque eu já queria, não é, falar para as pessoas do que estava acontecendo. Foi quando
não é? Eu tive um encontro com a minha mãe, que foi na minha casa, e assim que ela chegou, antes que ela falasse alguma coisa, eu falei: mãe, aconteceu um milagre na minha vida. Eu estou calma, eu estou serena, eu estou tranquila. E ela foi observando realmente algo diferente, não é? O meu semblante, a minha postura, a minha serenidade. E aí foi quando eu, antes dela falar qualquer coisa, eu falei: mãe, eu quero agora estudar a Bíblia, não é? Porque eu sabia que ela estava sempre, não é, querendo isso para mim. E aí foi quando ela me contou, não é, dos irmãos que oraram e jejuaram por mim. O líder dessa igreja na ocasião chamava Benedito Bueno, não é? Ele parecia o Nelson Mandela. Era uma simpatia de pessoa. Um feirante que vendia batata e cebola na feira, mas tinha um coração de ouro. E ele tinha diabetes. Mas naquele dia ele também jejuou. Nem água ele bebeu. Nem me conhecia, não é? Ele ouviu a prece de uma mãe aflita. E aqui começa a minha história de missionária, de pregadora da palavra. Já se passaram mais de 40 anos. E eu estou emocionada de verdade. Porque essas palavras que Ele ordenou no meu coração, Ele me levou em vários lugares para pregar, para falar do amor de Deus, não é? Da missão de Jesus Cristo, né? Que veio a esse mundo. Como diz aqui, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Ele se refere a essa passagem lá no livro de Lucas, não é? Quando ele entra na sinagoga para pregar e ele é expulso ali, não é? Quando ele pega o rolo do livro e ele fala sobre esse ministério. Então, eu estou aqui porque eu quero deixar registrado, não é? Que eu recebi um chamado e eu quero, quando eu descansar deste mundo, não é? Que este registro fique de gratidão, de amor, por esse encontro que eu tive com Jesus, não é? São mais de 40 anos, como eu disse, como missionária voluntária, falando do amor de Deus. E eu só quero dizer uma coisa: eu estou aqui para acolher, para estender a mão, para dar o meu ombro amigo. Sabe por quê? Porque de graça eu recebi. E de graça eu quero dar. Este é o primeiro vídeo e eu continuo estas gravações no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Amém.